Olá, tudo bem? Hoje vamos para mais um estudo dos Provérbios de Salomão, estudo sobre a sabedoria divina. Cada dia um novo dia, né? Cada dia novas peças de quebra-cabeça para encaixar, né? As nossas decisões, nossas escolhas na nossa jornada. Então hoje nós vamos começar o capítulo 17, no versículo 1 do capítulo 17. Vamos juntos, quem tiver aí sua Bíblia, acompanhe. E deixei o caderninho do lado para anotar, fazer suas anotações. Então vamos junto. O versículo 1 ele fala o seguinte, capítulo 17: Melhor é um pedaço de pão seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Aqui ele está falando de simplicidade. Aqui ele está falando de que é mais valoroso ter paz do que ter guerra. Aqui Salomão nos entrega o que é a paz de espírito. É mais importante encontrarmos a paz de espírito, a paz dentro de nós, a paz na nossa casa, do que guerra. O que adianta mostrar grandes coisas, como ele diz aqui, a casa cheia de sacrifícios, cheia de coisas boas, mas cheia de contendas. Não adianta de nada. Isso não é felicidade. A sociedade ela valoriza muito o requinte, muito a riqueza, mas às vezes nesses ambientes é que não se vê se o calor humano, realmente os melhores relacionamentos não estão contidos ali. Então assim, ele quer deixar claro que a tranquilidade, a paz é o maior banquete que a gente pode adquirir. É o banquete mais saboroso. Esse sim você sente o sabor do alimento. A paz de espírito faz com que você sinta o sabor do alimento. A tranquilidade é o sabor do alimento. Não é apenas um componente para a festa funcionar, a paz de espírito, mas ele é o melhor da festa. Enquanto está todos em guerra, todos em contenda, você está ali tranquilo, está em paz. Isso não tem dinheiro que pague. Então muitas vezes é melhor ter paz e ter a sabedoria para alcançar a sua riqueza, a sua prosperidade, do que não ter paz, ter dinheiro no bolso, mas não ter felicidade. Então é muito melhor buscarmos na nossa vida tranquilidade. Então analise, aproveite essa reflexão do versículo 1 para analisar alguma área da vida que não esteja te dando tranquilidade. Por que essa área da sua vida te tira a paz? Por que ela rouba a sua paz? E tente ver que você vai identificar que muitas coisas você também precisa ser visto. Você precisa olhar para você. Não é culpa só do outro ou da outra situação. Você também tem certa parcela de culpa nisso aí também. Talvez uma não observância, não vigilância. Procure analisar situações da sua vida que aonde a sua paz ela está sendo tirada, que você está permitindo que isso aconteça. Olhe para isso e peça a Deus, ore, medite, para buscar as soluções devidas para que a paz seja encontrada. Contenda com contenda não se resolve nada, só vai buscar mais contendas. O versículo 2 fala o seguinte: O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e partilhará das heranças dos irmãos. Há filhos que não escutam os pais, que desvalorizam os pais, desprezam os ensinos dos pais, não aproveitam os conselhos dos sábios, daqueles que são mais experientes. Então o que Salomão quer nos colocar aqui é a atenção realmente principalmente para nós, filhos de Deus, filhos de nossos pais, que a gente seja prudente para que não proceda de uma forma indigna
para que a gente não... Olha que como é importante que o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente. Prudência de novo. Aquele que é prudente, que discerne muito bem, que ouve os conselhos, como a gente está falando, ele procede sobre o filho, ele assim, ele fala dominará, né? Mas assim, tirando essa palavra, porque em cima disso que vai buscar tranquilidade, né? Nós estamos no estudo e isso ajuda a gente a refletir. Então é melhor a gente ser um servo sábio, prudente, do que um filho, por exemplo, insensato. E partilhará da herança dos irmãos. Aquele que é prudente, aquele que é sábio, aquele que serve com sabedoria, com prudência e não de uma forma indigna, esse sim partilhará a herança. Esse sim terá o seu quinhão, a sua oportunidade. Então, a gente busca a integridade. E quando essa integridade nossa ela é corrompida e nos tornamos indignos, a gente deixa de ser prudente. A gente deixa de ser honesto. A gente deixa de ser íntegro. A nossa conduta não é mais uma conduta fiel. É uma conduta infiel. É um proceder negativo, ruim. E isso sim não me levará a partilhar as boas heranças, os quinhões que Deus tem preparado para nós. Preste atenção nisso. Muitas vezes a gente cai por não ser prudente. Versículo 3, capítulo 17. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Deixa eu só pegar aqui isso. Bom, o coração humano, como a gente fala assim, ele é, no nosso ponto de vista, para muitos, algo muito distante. Porque quando a gente fala de coração, a gente fala de emoções, a gente fala de sentimentos, né? Então, quando ele fala que crisol, né, a Bíblia usa algumas palavras que a gente não está acostumado, né? O crisol, ele representa o que essa palavra é um recipiente utilizado para experiências químicas, né, em que se misturam essas substâncias, funde essas substâncias em metais, chamado de crisol, né? Então, quando ele chama-nos atenção a esse crisol, ele fala: o crisol prova a prata e o forno o ouro. Ele está falando de fundição aqui, né? De fundições, mas o Senhor prova os corações. Então, assim, conforme a gente falou do coração, que para muitos pode ser um país distante, algo muito distante, pouco compreendido por muitos, pouco compreendido até por nós, mas com ele, com um coração sábio, a gente alcança grandes conquistas, esplêndidas conquistas. A gente forja a prata, a gente forja ouro dentro de nós, a sabedoria, o conhecimento, porque a gente ainda não se conhece na sua plenitude. Não nos conhecemos a nós mesmos. A gente não sonda nós mesmos. A gente não consegue administrar as agitações, as perplexidades que a vida nos imputa. Então, o nosso coração, muitas vezes, ele até engana. Se engana e nos engana, devido talvez à corrupção do mundo que vivemos, do meio que vivemos. Jesus disse uma coisa muito importante, que ele falou assim, que
É do coração que procede os maus desígnios, como, por exemplo, furtos, roubos, homicídios, adultérios, etc, etc. Por quê? O coração está cheio de caminhos tortuosos, caminhos que não são prósperos. Então, assim como o crisol prova a prata e o forno o ouro, só Deus pode provar quem somos, quem realmente somos. Então tem um salmo, um salmo 139, depois vocês veem lá, salmo 139, 23, 24, versículo 23, 24, salmo 139. Ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem até uma música de um cantor, Fernandinho, que ele fala dessa passagem do Salmo, né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos seus caminhos, sua palavra é lâmpada para os meus pés. Sim, Senhor. Tem até uma música que ele canta assim, então tem tudo a ver com isso. O Senhor, realmente, Deus, Ele prova os corações. Ele vai dar as provas necessárias nessa vida para realmente saber se a forja que está aqui dentro, ela está forjando o ouro e a prata necessária para encontrarmos a sabedoria, ou está forjando o ouro dos tolos. Então pensem nisso aí, tá? Versículo 4. O ímpio atenta para os lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Então aqui o ímpio atenta para os lábios iníquos e o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Aqui ele dá uma... Aqui o que a gente pode utilizar como algo de proteção baseado aqui, de alerta. Proteja seus ouvidos. Proteja seus ouvidos. A gente está cansado de estar, às vezes, em alguns eventos, estar com pessoas e ouvir mais conversações. Rodas de escarnecedores, pessoas fofoqueiras, ou seja, aonde está contida a maledicência, mentiras que podem ser desastrosas. Então é isso que ele quer falar aqui. Proteja seus ouvidos. Toma cuidado, faça uma peneira de tudo que você ouve. Não saia colocando para dentro qualquer coisa que você ouve, porque tem muita mentira aí, tem muito mentiroso que gosta de mentir. E tem muito mentiroso e maledicente que gosta de ouvir mentira. Mas os que são de bem, eles não se prezam a esse papel, a essas tolices, não perdem tempo com loucuras como essa. Então assim, cara, não perca tempo com conversa idiota, com conversa sem nexo, conversa fiada, conversa que só vai tirar a tua energia, vai te desgastar, vai imputar dentro de você algo que você não quer, algo ruim. Sai disso. A primeira peneira é a peneira da verdade. Existem 3, a gente pode pontuar alguns tipos de peneira aí, que é muito bom para a gente poder ficar atento. Primeiro, a verdade. A segunda é a bondade de você também ouvir e entender a situação, né? E a terceira pode ser assim, a da relacionada à graça. A graça de ter algo. Aí você fala assim, pô, Ricardo, mas o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Bom, quando a gente fala de verdade, a gente pergunta assim, o que nós estamos ouvindo é verdade? Será que isso é verdade? Será que eu tenho que acreditar de cara? Eu não posso checar? A segunda, por exemplo, é a peneira da bondade, que a gente falou da bondade. O que estamos ouvindo
edifica? Abençoa alguém? Permite com que as pessoas tenham, de alguma forma, um contato com a caridade? Isso vai tirar minha energia? Isso vale a pena estar nisso? E, como a gente falou da graça, o que estamos ouvindo é oportuno? É necessário? Então, assim, olha só o que é importante aqui. O que é muito importante aqui? É que a gente pense o seguinte. Toda conversa é importante a gente saber. É verdade? Segunda opção. Vai edificar? Vai te acrescentar? Vale a pena? Abençoa alguém? Não. O que estamos ouvindo é oportuno? É necessário? Transmite graça para alguém? Vai melhorar a situação de alguma pessoa? A finalidade é santa ou o propósito é escuso, o propósito é negativo? A gente tem que ter esses ouvidos para poder fazer com que a razão reflita. É isso que Salomão quer nos colocar aqui. Isso aqui é um caminho de alerta. É um caminho de alerta para que a gente não caia fácil, a gente não vacile. Então, preste atenção porque a gente cai muito nisso. Como a gente cai nisso, gente? Como a gente vacila? Vamos parar com isso. Vamos nos olhar um pouco, vamos perceber o que está nas entrelinhas. A gente cai fácil. Já percebeu como a gente cai fácil? A gente é envolvido fácil com uma situação. Vamos para o versículo 5. Só reflexão, né? Não socorrer o pobre em sua necessidade é um pecado de omissão, mas escarnecer do pobre por causa da sua miséria é um insulto a Deus. Tipo assim, o versículo, ele fala assim, eu até assim peguei uma parte assim do que eu anotei de entendimento desse versículo, mas aqui na minha Bíblia acabei indo direto ao ponto. Mas ele fala, o que zomba do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. É a mesma coisa. Por isso que eu escrevi aqui perto, aqui para eu poder nas minhas anotações, que é exatamente isso. Não socorrer o pobre da sua necessidade é um pecado de omissão. A omissão é uma coisa horrível, né? Mas escarnecer do pobre, brincar com a miséria alheia, isso é um insulto a Deus. Então, escarnecer qualquer criatura é um insulto a Deus. Então, assim, é aquela pessoa, o que esse versículo quer falar aqui, são daquelas pessoas que se comprazem, se deleitam em falar de calamidades, em exaltar aquilo, a desgraça alheia. De vez de dar graças, de vez de desejar o bem, desejar as coisas boas, que as coisas se resolvam, deseja o mal, que as coisas sejam mais negativas para aquela pessoa. O mundo está cheio de pessoas assim, pessoas que só não querem, riem, zombam da desgraça alheia, vibram com o não alcance de um objetivo de alguém. Por uma pessoa talvez não ter passado numa prova, não ter conquistado um objetivo, a pessoa vibra, bem feito, errou, se ferrou. Fora os que já sofrem, e aquele ali não presta, aquele ali tem que passar por isso mesmo, que se dane, que sofra. Meu Deus do céu, é isso que ele quer falar aqui. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Todos somos filhos de Deus e o que mais importante que a gente tem que fazer é amar o próximo. A gente não pode concordar com a atitude,
concordar com o princípio da pessoa, do que ela quer seguir, o que ela quer fazer, a sua forma de lidar com a vida. Talvez a gente não possa concordar com isso, mas a gente deixar de amar, isso a gente não pode fazer. Desejar o bem, isso a gente não pode deixar de fazer. Porque a gente está falando, às vezes está zombando de outras pessoas, mas o mundo dá volta. O mundo dá volta. E quando o mundo der volta? Então vamos para o versículo 6, que fala o seguinte: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Olha, isso aqui é muito, muito bonito. Isso aqui vem falar de ancestralidade. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Os netos, eles são filhos duas vezes. Se os filhos aqui são heranças dos pais, de Deus, né? Os netos são uma herança dupla. Né? Porque coroa dos velhos são os filhos dos filhos, netos. Aqueles que podem ver, a gente vê que tem muito avô que curte muito neto. Outras famílias às vezes não, às vezes cada família tem a sua forma de lidar com a situação. Mas o que a gente tem que ver, uma coisa muito importante, é que hoje a gente só está aqui por causa dos nossos ancestrais. A gente só está aqui por aqueles que vieram antes de nós. Então, a coroa, o que se assenta na coroa dos velhos, é o legado que você deixa. Aqui também, esse versículo tem a ver com o legado. O que você deixa? Não só da forma literal, que fala de netos aqui, de filhos, de ancestralidade, de avô, pai e neto, mas avó, mãe e neta, mas ele fala também do seu legado. Qual legado que você deixa, que você quer deixar, que você quer ser coroado pelo seu legado? Então, se você faz boas obras e deixa resultados, deixa legados, a coroa ela vem, a coroa se assenta. Por quê? A glória em tudo que você fez, a honra. Então você tem feito isso para a sua vida? Você tem feito um legado? Você quer deixar um legado? Você quer deixar escrito na história? Ajudar pessoas? Quer deixar escrito na alma e no coração de cada um a mão que você estendeu no momento que a pessoa precisou? Realmente para você assentar a coroa da experiência, da sabedoria em você. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Então, assim, tem coisas que não combinam, né? A vida, ela exige da gente coerência. Então, não convém ao tolo a fala excelente. Um comportamento contraditório, por exemplo, ele para muitos pode se tornar um escândalo, um desconforto. Porque as nossas palavras são reflexos do que tem no nosso coração, são reflexos da nossa vida. Nossos lábios, não convém ao tolo a fala excelente. Não convém o tolo, aquele que vai no caminho contrário, aquele que não é um ensinável, aquele que não quer buscar a sabedoria, palavras excelentes. Porque aquele que está num bom caminho detecta na hora o tolo, querendo usar de boas palavras para ludibriar as pessoas. Os nossos valores, elas determinam o nosso comportamento. E o nosso comportamento refletirá as palavras que a gente vai externar pela nossa boca. Então,
Uma pessoa sensata, correta, pode proferir palavras excelentes, mas não vai combinar as mesmas palavras na voz de um tolo que não fala com sabedoria. Isso é rapidamente, facilmente identificável por aquele que está buscando o caminho. E quando ele fala aqui, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso, ele faz analogia ao príncipe, aquele que governa, ou seja, o que é o líder. A vida do líder, ele é uma vida de liderança. Você é o líder, você governa a sua vida, mas se realmente das suas palavras como líder da sua vida, governo da sua vida, você ter lábios mentirosos, pode ter certeza que a ruína vem para você. Porque nada se constrói, nenhum castelo se constrói com mentira. A mentira tem perna curta. A mentira não é coerente. A verdade é coerente. Vamos para o nosso versículo 8, que fala assim: pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, terá êxito. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Então há indivíduos que ficam tão ludibriados, enganados, enfeitiçados com situações pecaminosas, tortuosas, negativas, imputadas e envolvidas por esse mundo que vivemos, que acredita que tudo que faz é mágico, é algo insuperável, lhe dá poder para abrir outras portas. É aquela falsa pedra mágica que te mostra uma coisa que não é verdadeira, mas aos teus olhos se torna verdadeira. Por isso se torna um suborno, algo que vem para você como para subornar sua vida através de algo mágico, algo que te ilude para te enganar, né? Como um suborno aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, terá êxito. Então o que ele quer falar assim? Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Para onde quer que se volte, terá êxito. Acredita-se, o que a gente pode falar? Que a impunidade, que a gente vê muita impunidade por aí. A impunidade, ela envolve, ela se conecta à corrupção, se conecta com essa palavra suborno. Muitos escapam da luz da justiça devido a subornos. Então, assim, até onde o crime compensa, até onde a negatividade compensa? Até parece que todos esses desonestos que acreditam no suborno, pedra mágica, a gente até pensa assim, eles levam vantagem e não acontece nada. Mas porém, cara, gente, um dia a casa cai. Nesse dia a máscara será arrancada. Nesse dia todo mundo que se lambuzou nessa situação vai sofrer um vexame público, porque vai passar pelo juízo. E Deus é implacável na hora que ele vem passando o cerol, né? Então, toma cuidado com isso, toma cuidado com os subornos que a vida lhe coloca, para que você não seja envolvido com situação que, né, você não terá proveito nisso. E o versículo 9 fala o seguinte: o que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Isso aqui tem a ver também com segredo, com saber guardar um segredo, guardar algo que pode
Quando ele fala, o que encobre a transgressão promove o amor. Muitas vezes a descrição do segredo de pessoas, não espalhar um segredo que alguém lhe conta, isso é promover a prudência, isso é ser prudente, isso é promover o amor. É discrição. Discrição é uma atitude que é muito necessária para quem tem caráter íntegro. E se a gente realmente pretende na vida ter pessoas confiáveis. Então, o que está muito claro aqui, que aquele que renova a questão, ele separa os maiores zumbis. A fofoca, a maledicência, ela cava os abismos nos relacionamentos, ela promove os abismos nos relacionamentos, ela causa feridas nos corações. Então, assim, o que você quer da sua vida? É praticamente o que ele quer falar. Você prefere encobrir a transgressão com amor, não promovendo a discórdia, guardando talvez segredos que não precisam ser lançados naquele instante, naquele momento, de uma forma bem devaneadora, bem sem senso, sem bom senso nenhum. Se alguém lhe confia algo muito importante, como é que você vai sair abrindo para todo mundo? Isso é seu segredo com essa pessoa. Mas se você vai no caminho inverso, você utiliza isso, você separa amigos, separa amizades. E é isso que você quer da sua vida? Separar amizades, separar amigos, causar discórdia, causar desunião? E é isso que Salomão quer nos deixar aqui. E é com essa reflexão que a gente finaliza hoje. Pensa algumas situações na vida que às vezes que a coisinha ruim fica no nosso ouvido para querer lançar aquela palavra da discórdia, para que a gente, naquele momento de destemperamento, de desequilíbrio, a gente solte algo no ar para causar mais tumulto ainda. Para um pouco, reflita, você está sendo usado para o mal. Para com isso. Você sabe que se usar aquela palavra, ou se revelar alguma coisa, se falar antes da hora, você vai prejudicar, vai entornar o caldo. Então se segura, para de ser influenciado pelo maligno, por algo ruim. Se coloque em Deus, seja prudente. Olha o que a gente tem falado até agora. Então reflita sobre isso, porque a gente é usado. O mal nos usa para causar discórdia nos outros, nos usa para causar ruindade, para quebrar amizades, para cavar abismo nos relacionamentos. Reflitam sobre isso. Não deixe ser usado facilmente. Seja usado para o bem e não para o mal. Então, terminamos por aqui. Gratidão por mais um dia, por mais um estudo, muita reflexão. Espero que as palavras tenham servido para vocês de alguma forma e estejam encaixando na sua vida de alguma maneira. E amanhã estaremos de novo para o nosso próximo episódio. Então, fiquem com Deus. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Mande para alguém que esteja precisando de uma palavra. Até mais. Paz e bem. Jesus abençoe.